Fala aí, meu amigo, tudo em E paz? aí, tudo bom? Graças a Deus. Que bom, cara, que bom, que bom. Aguardar aqui o Instagram começar a Certo. convidar a galera, mandando convite aqui no aviãozinho aqui para todo mundo. Aquele negócio, você manda daí, eu mando daqui. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá, pronto para iniciar mais uma. Feito. Convidei muita gente aqui, algumas pessoas já entrando, Lila já entrou. Hoje não vai ser diferente, vai ser benção igual a outra. Eu creio, eu creio. Mandando aqui. Mas e aí, cara, como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí seguindo firme e forte. Como diz o tema, colocando os pensamentos em ordem para a gente poder prosseguir, olhando sempre para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a gente poder ser Exatamente. mais que vencedor. E aí, Guilherme, acabou de entrar. Tudo bom, Guilherme? Tudo na paz, cara? Mozão já tá online. Alessandra, grande amiga nossa. Um abraço para você, pro Édipo, direto de Acopiara. Então, bem, vamos lá. Vamos Enquanto a lá. galera vai entrando, estou acompanhando aqui algumas coisas, algumas pessoas. E enquanto o pessoal vai entrando, vou só aqui dar uma explicação geral sobre o que é isso que está acontecendo, né? Algumas pessoas aí são seguidores seus, né? Algumas pessoas lá da Vida Nova, Renovada. E aí eu queria é, aqui explicar uma coisa, tá? Gente, hoje nós... O que foi? Cai um pouco. Ah, peraí. Hoje nós estamos dando continuidade aqui à nossa série de lives, né? A gente teve a primeira live semana, agora na quarta-feira, essa Quarta. semana, junto com o pastor Igor, lá da Anglicana Amor, em Goiânia, Rio Grande do Norte. Um abração pro Greg, Ítalo, grande pastor Ítalo aí vai estar com a gente próxima semana. E hoje a gente está aqui com o Everton Ataliba, né? O Everton aí que é um cara abençoado, um cara que é líder de jovens lá na sua igreja, lá onde ele congrega, né? Líder de jovens, líder de louvor. Então, hoje vai ser está sendo uma honra, como todas as vezes, está repassando para todo mundo isso que a gente se propôs a fazer, de ajudar as pessoas. E aí a temática é essa, colocar os pensamentos em ordem. Mas antes de fato a gente iniciar, já tem algumas pessoas online. Galera, vai no aviãozinho aí, manda para mais amigos, mais pessoas, certo? Que com certeza a palavra de hoje vai abençoar muita gente, né? Nós não estamos aqui buscando quantidade. O foco aqui é qualidade. Glória a Deus. Qualidade no sentido de alcançar a quem de fato a gente deve alcançar e estar com os olhos vidrados, né? Os olhos vidrados em Cristo, os olhos vidrados em Deus, e é isso que a Zion se propôs a fazer, tá bom? Então, Everton, eu queria te fazer aqui dois convites, né? Diga lá. Primeiro é que você se apresente. Eu fiz só uma breve apresentação, né? Mas o segundo é que você também não só se apresente e que nos abençoe aí, já que você é líder de adoração. E aí nada melhor do que a gente começar com uma adoraçãozinha hoje, né? Amém, Fica à amém, vontade, cara. amém, amém. Então, olá pessoal, conheço algumas pessoas aí que são os meus seguidores, outros conheço, conheço a Carlília que trabalha comigo e outras pessoas. Eu sou o Everton, a Taliba Alexandre, sou líder dos jovens do Ministério Vida Nova Renovada.
Sou filho do pastor Roberto e da pastora Marinalda. E com grande honra, o Daniel disse que a honra é dele, mas eu que digo a honra é que é minha, né? Pelo esse convite especial, me sinto honrado, um coração muito feliz de estar participando dessa live. E com esse propósito que a Zion tem, né? De levar a palavra de Deus como princípio, como introdução, como principal, como aquilo que é necessário para a vida do homem e da mulher de Deus. E eu sou esse cara extrovertido, gosto muito de louvar, também de ler a palavra do Senhor, de compartilhar, de conversar, né? E quando o Daniel fez esse convite, eu me senti muito feliz. E agora vamos louvar, para a honra e a glória do Senhor. Talvez, acredito que todos nós conhecemos essa canção. Eu creio que você louvasse aí na sua casa, sempre na oportunidade que a gente está na live da igreja. Eu digo, olha, independente do lugar onde você está, você é adorador do Senhor. Então, exato, não é a afinação, não é saber cantar a música completa que faz a diferença. Não, adorar não é isso. Adorar é exatamente aquilo que sai do teu coração, é aquilo que transborda diante de Deus a tua verdade, a tua sinceridade. Então nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus e Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Nossa, aleluia, cara, aleluia. Bicho, eu não vou cansar de dizer não, meu irmão. Canta demais, bicho. Oh, glória, glória a Deus. A voz abençoada, o louvor é muito bom mesmo. Amém. O pastor Ítalo aí tá até dizendo, né, que ama esse louvor, tá tremendo lá. Aleluia. E mandar aqui um abraço para algumas pessoas que entraram, né? Meu discipulão aí, Greg, tá online. Já comentei pastor Ítalo, Mozão, Lila tá online aí também, né? Algumas outras pessoas, grande Marcos, né? Era um grande amigão, irmão que nós ganhamos aí. A Erlen Ataliba, esse sobrenome não é me estranho, não. Minha prima. Pastor Igor, que estava com a gente agora na última quarta, né? Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco, né? Como o Everton bem disse, eu comentei no início, é uma honra, e eu acho que essa honra é nossa, né? A honra é nossa. Essa honra é nossa, mas tudo que a gente faz aqui é para o Senhor, é para Ele e somente para Ele, que a gente está aqui nesse mundo para fazer a diferença. E quando eu convidei o Everton, ele não se negou em nenhum minuto, né? Titubeou, né? No convite. E aí foi muito bacana porque assim, a gente falava-se tanto, né? Dentro dos templos, não, a igreja não se restringe a um templo, não se restringe às quatro paredes. E esse momento, apesar de causar medo, porque infelizmente nós somos humanos, a gente sente esse medo,
mas quem confia em Deus, a gente pode mais com Ele. A gente deve ter essa esperança, como falamos com o pastor Igor, a gente consegue passar, digamos assim, mais tranquilo, né? Com a mente mais calma. Mas nem sempre os pensamentos começam a se manter em ordem. A gente, às vezes, desordena um pouco os nossos pensamentos, o que a gente começa a analisar e falar consigo mesmo e transbordar isso para os outros. E é para isso que eu trouxe o Everton, convidei o Everton aqui, para a gente falar mais sobre isso, principalmente focando aí, né, no ministério dele, Ministério de Jovens, que a gente sabe que jovem é ansioso, né, cara? É verdade, demais, demais. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso, né, de colocar os pensamentos em ordem, de nós acalmarmos essa voz interior que há dentro de nós. E, Everton, eu não sei se você já parou para pensar nisso, ou se alguém já perguntou. Eu vou te fazer algumas perguntas, e vocês que estão assistindo, nesse momento, vocês podem deixar a pergunta que vocês quiserem, coloca aí nos comentários, mas se você quer fazer uma pergunta mais, digamos assim, em sigilo, dependendo do assunto, tem um cartãozinho de perguntas, você coloca a pergunta, a gente lê só a pergunta e não diz quem perguntou, caso você não queira se identificar. Mas aí o que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta, Everton. Algumas pessoas, você trabalha com jovens e de certa forma na minha profissão também, e eu já passei por isso recentemente agora com a Agnes. Nós passamos, eu e Lila, quando a Agnes olhou para a gente e disse: mãe, por que Deus não fala comigo? Nossa. E isso aí, assim, vindo de uma criança, a gente já sente um impacto. E é até normal, ela é uma pessoa que está crescendo na fé. Mas quando a gente fala de jovens, são pessoas que já têm uma certa maturidade, já têm uma certa experiência de vida. E aí algumas pessoas dizem, né? Por que Deus não fala comigo? Muitas vezes não é Deus que não fala, né? É só a gente não estar preparado para ouvir. Já foi questionado por isso? Você já passou por alguma dessa? Pode ficar à vontade de falar. Pronto. Alguns jovens, quando eu dava aula para os jovens, certa vez, falaram algo parecido, algo semelhante a isso. E a resposta foi meio que parecida com a que você disse, de não estar preparado. Existem momentos, eu dizia para os jovens, existem momentos que Deus trabalha em silêncio. E mesmo sem a gente compreender, mesmo sem a gente entender, Ele está trabalhando. Quando eu falo essa passagem, eu começo a lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha de fogo, quando eles estavam determinados a não se curvar perante a estátua do rei e dizer: não, eu sou fiel a Deus, né? E muitas vezes eu falava para os jovens e falo para aqueles que estão nos ouvindo, muitas vezes a gente diz que não se curva, a gente diz que não vai ceder, e muitas vezes na hora da dificuldade, na hora do aperto, quando a gente mais está necessitado, às vezes a gente deixa a santidade, a gente deixa a presença de Deus, e parece que Deus não está respondendo, mas é porque, como diz no livro de Daniel, quando Daniel fez a sua oração, ou 21 dias orando, Deus mandou a resposta do céu, porém existia uma batalha espiritual para que essa resposta chegasse até a vida de Daniel. E por muitas vezes nós não damos ouvidos, não abrimos os nossos ouvidos para Deus falar claramente, ou Ele está falando claramente, nós que estamos com os ouvidos tapados ou os olhos cegos, para não poder compreender esse grande poder que Deus tem derramado nas nossas vidas. Pois é, porque de fato isso que você falou tem total sentido, né? E quando eu fico pensando, às vezes, assim, quando a gente se questiona, eu já me questionei, não sei se em algum momento da sua vida, como está até na sua descrição, você é filho de pastores, então, de certa forma, você cresceu nesse meio cristão, você cresceu, né, nesse meio de adoração, de leitura da palavra e tal, mas eu acho, eu não sei, assim como eu, nem todos aqui, de certa forma, tiveram, podemos dizer assim, digamos, não sei se um privilégio, mas essa chance. Então, às vezes a gente passa por situações que se questionam, eu já me questionei muito disso. Até agora, quando a gente já começa a caminhar, né, com Deus, a gente entende que, de fato, não é Deus que não fala com a gente, né? Eu acho que, é como eu disse, a gente não consegue ouvir por algum motivo. E é como se fosse uma falta de sintonia, né? Justamente. É como se fosse uma falta de sintonia.
Porque Deus ele não fica em silêncio. Uma vez, até É verdade. numa pregação do Tiago Brunello, ele disse que parou de falar com 3 amigos, e esses 3 reagiram de formas diferentes. E muitas vezes a gente se posta a fazer isso para ver de fato quem é a qualidade das pessoas que estão ali com você, né? Enquanto um se É, aproximou mais, outro ficou indiferente e outro começou a falar mal. Então, Deus ele não fica em silêncio com a gente, né? E tanto que está lá em Jeremias 33:3, e está lá: clamem a mim, eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não não. conhece. Então, clame a mim. Essa é a palavra que está muito clara nisso aí. É como você disse, né? As orações de Daniel foram respondidas. Tudo que Daniel pediu em oração foi respondido. E quando ele clama, Deus responde, nem sempre, às vezes, só com palavras, né? Com ações. Se você vê, só na cova dos leões aquilo já foi uma resposta. É verdade. Não é verdade? E o que conselho eu acho que você daria hoje para, por exemplo, um jovem ou um não jovem, né? Digamos, para toda e qualquer pessoa que está passando por esse silêncio de Deus aí, como Excelente é que ela pergunta. poderia fazer para trabalhar hoje? Excelente pergunta, Dan. Olha, pegando um texto bíblico, né, que traz como um ensinamento para a minha vida nesses dias, que talvez sirva para muita gente, é um versículo que muitos conhecem, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: olha, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude nisso, se há louvor nisso, é nisso que você deve pensar. E por muitas vezes nós enchemos a nossa mente de lixo, né? Existe uma pregação do pastor Cláudio Duarte que o lixo que entra é o mesmo lixo que sai. E por muitas Isso. vezes nós enchemos a nossa mente de lixo, ou daquilo que não vai trazer virtude, daquilo que não nos vai trazer paz. E daqui a pouco nós estamos, talvez, com os olhos fechados, ou não estejamos ouvindo a voz de Deus, porque a nossa mente está cheia de preocupação, está cheia de ansiedade. Eu estou desempregado, o vírus aí é grande. Porém, o que a Bíblia nos ensina é: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, que o Deus, Senhor é Deus. Deus. É por isso que eu escutava quarta-feira o pastor falando, e ele falava sobre a esperança. Se nós perdemos a esperança, automaticamente a gente vai viver de forma totalmente errada, talvez despreocupado, fazendo coisas certas, mas Exato. também coisas erradas. Né? E eu me alimentei demais da conversa de quarta-feira maravilhosa que o pastor teve com você. E outra coisa, além desse versículo que fala tudo, uma coisa que é importante o jovem ou qualquer pessoa respirar. Eu sei que nesse momento, alguns médicos no momento de dificuldade que está passando, naquele momento ansioso, o médico olha para a pessoa e diz assim: respira, respira fundo. Né? E por muitas vezes a falta de respirar, existe uma palavra que algumas pessoas dizem de dizer que eu sou afobado, mas é porque está faltando a respiração. Está faltando aquietar o coração, respirar, olhar a situação para depois tomar a iniciativa. E muitas vezes, por não respirar, às vezes fala sem pensar, age sem pensar, e daqui a pouco aquilo ali vai trazer uma consequência talvez muito ruim para o seu coração. A segunda coisa que eu penso é desabafar. Muitas pessoas prendem para si. Eu até tenho um exemplo na minha vida com a minha esposa, que no início do namoro ela olhava para mim e eu ficava às vezes de cara feia. E depois da discussão ela dizia assim: você não conta nada para mim. O ser humano, eu consigo compreender isso, e a palavra de Deus ensina que a comunicação deve exercer a comunicação na nossa vida. Precisa desabafar, precisa colocar para fora. Então você tem pessoas ao seu lado prontos para ouvir. É claro que Deus deve ser o primeiro amigo, ou o melhor amigo, ou aquele primeiro a ouvir. Mas nós devemos também colocar para fora com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso amigo mais íntimo, com o nosso discípulo, como você bem falou aí no início. Então é importante que a gente coloque para fora, porque muitas vezes a gente guarda para dentro, fica para dentro e daqui a pouco não tem um desenvolvimento nos pensamentos. Aquilo vai nos cegar, como diz
alguns pregadores, como aquele que o burro fica, que só pode olhar para frente, não olha mais para o lado, não vê as situações adversas. Pois é. Inclusive o Greg até falou uma coisa, exatamente, falou em discípulo, ó. Greg, ele acabou de colocar, porque não ouvimos como um som normal, porque não é pelo ouvido que a gente escuta Deus, a gente escuta Ele pelo coração. Aleluia. Né? E Lila também colocou que nós nos tornamos fãs de coisas do mundo e acabamos esquecendo de nos voltar para Deus. É uma verdade, digamos, triste, literalmente triste, né? Porque quando a gente entende que Deus não tem nenhum problema em revelar o que está no coração dele para a gente, ele não tem nenhum problema em revelar isso. A questão é que nós precisamos nos aproximar para ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Né? Então, não nos falta direção. O que nos falta é palavra. Né? A gente deseja o céu aberto. Me desculpe dizer isso, não sei se é o caso de alguém que está assistindo, mas a gente deseja os céus abertos, mas está com a Bíblia fechada. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra, então vamos entender isso. Né? Entenda. Deus ele não tem problema em revelar o que Ele quer para você, Deus não tem problema em revelar o teu futuro para ti, os sonhos dele, o bom dele para você, mas você tem que estar preparado. Se você quer ouvir, esteja 100% ali. Você não pode estar dividido. Não existe com Deus e com o mundo. Não. Ou é com Deus e com Deus, né? Então, principalmente nesse ponto de ler a palavra, de ter os devocionais diários, né? De você estar ali colocando esses devocionais, ter aquele momento. Primeira vez que eu escutei um termo que eu vou falar agora foi o Guilherme, meu discipulador. Né, o marido da Reisa, nossa pastora, ele disse o seguinte: nós temos que ter sempre um TSD. Eu nunca tinha escutado falar nesse TSD, né? Tempo a sós com Deus. Então, você tem que ter um TSD. E você deixar de ter esse tempo é a mesma coisa de você deixar de se alimentar. Não adianta negar, né? Mandar um abraço para a Suevane, acabou de entrar aqui, uma grande amiga nossa. Ela está lá em Cedro, ela e o marido Arthur, são duas pessoas abençoadíssimas. Tá? Grande abraço, Evan, para você. E como eu estava dizendo, Everton, algumas pessoas mantêm a Bíblia fechada, mas querem que o céu se abra, né? É verdade. As pessoas querem que as portas se abram e estão com o coração fechado para Deus. Qual seria a tua percepção em torno disso? Quando você fala da Bíblia fechada, eu começo a lembrar dos planejamentos, das estratégias que muitas vezes toda pessoa faz no final de ano. Eu falava certa vez com a sala dos jovens, o que você preparou, o que você tem programado ou projetado para o ano que está chegando. Né? O que você tem feito a lista? Você, como um excelente professor de administração, sabe que a estratégia, o planejamento é o segredo de uma empresa crescer e de uma vida como cristão também. Porém, as coisas, como na administração, né, que você bem ensina, ela deve ser seguida. E na nossa vida espiritual, às vezes nós planejamos, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Eu vou fazer isso, vou evangelizar, eu vou discipular. Porém, às vezes a paralisação ou não concretizamento desse projeto faz com que a gente venha perder, fraquejar na fé e venha agora não alcançar tal graça. Né? Como você falava, a Bíblia fechada é como se a gente estivesse calando a boca de Deus, né? Porque ela aberta. Exato. É boca de Deus falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, né? E então é importante que nós venhamos, além de colocar esse plano, esse projeto, esse planejamento, nós venhamos a seguir ele fielmente, né? O que Deus quer é que a gente siga o caminho dele. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele quer que a gente siga o caminho. Ele quer que a gente trilhe o caminho. Porém, os atalhos que algumas vezes nós jovens ou qualquer outra pessoa olha, acha que é bonito, como diz Salomão em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminhos que parecem perfeitos, mas o fim são caminhos que levam à perdição ou levam à morte.
né? Então, se a gente seguir o plano, o projeto, o que Deus quer para a nossa vida, a gente vai conseguir limpar os nossos pensamentos. Se a gente for seguindo o que a Bíblia diz, existem coisas grandiosas, Daniel. Você falou aí alguns versículos de Jeremias 33:3, e existem outros versículos no livro de Filipenses, Colossenses. A Bíblia por inteiro, ela vai nos ensinar. Quarta-feira você dizia, a Bíblia é exatamente a bússola, né? É o mapa para nós chegarmos ao céu. Então, quando a gente começa a ler, seja no discipulado, seja no pequeno momento que a gente separa, a gente começa a edificar a nossa vida, e daqui a pouco os pensamentos maus vão saindo para que os bons, aquilo que é palavra de Deus, que é vida, que nos traz paz, começa a preencher a nossa alma. Aí quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, coloca todas as tuas aflições, as tuas ansiedades diante do Senhor, pois Ele escuta o teu clamor. Ele está dizendo assim, ó, Ele é o teu amigo, coloca diante dele o teu medo, a tua ansiedade, tá? E vai colocando os teus planos e os projetos na mão do Senhor. E no livro de Provérbios diz, benditos são aqueles planos e projetos em que são direcionados por Deus. Então, se a gente quer ter vitória, se a gente quer ter pensamentos bons, se a gente quer ter uma vida com pensamentos em ordem, eu acredito que é lendo a palavra, enchendo esse vazio com a palavra de Deus. Exatamente. E aí, eu fico pensando, porque assim, muitas pessoas... Você falou uma coisa muito, muito bacana agora há pouco, e isso aí eu não sei se é um mal de todos, eu não vou dizer de todos não, mas eu passei por isso, passo também, porque Lila sempre me diz, né? Eu sou uma pessoa muito fechada, pelo menos eu tento me abrir hoje, parece que eu estou evoluindo mais. Glória a Deus. Mas é dessa forma mesmo, é você falar para as pessoas, você expor um pouco do seu pensamento, expor o que você está sentindo. Se não for com o seu cônjuge, não tem como ser com ninguém, porque se você parar para analisar, você diz, eu quero uma resposta de Deus, eu quero que Deus fale comigo. Gente, Deus, ele está em todo lugar, ele está comigo aqui, ele está com o Everton aí, está com você que está assistindo, e para nós que somos casados, né, nós, pessoas casadas, Deus, ele está mais do que nunca ali com você, ele está personificado ali no seu cônjuge, a pessoa que ele colocou ali do seu lado para ficar até o fim. Então, isso é uma forma de você ouvir e também falar com Deus, né? Faz como o versículo lá da questão do cordão de 3 dobras. É como eu citei até na quarta-feira, a questão do triângulo amoroso. É verdade. Marido, mulher e Deus. Então, se você analisar num triângulo, quanto mais você se aproxima de Deus, automaticamente você se aproxima sua esposa também. Você tem marido e mulher, um triângulo, Deus aqui em cima, se os dois se aproximam de Deus, eles vão ao encontro um do outro também. É questão lógica. Né? E muitas vezes a gente fala sobre manter o pensamento puro, né? Manter o pensamento em ordem, e às vezes esquece de onde vêm os maus pensamentos. E o principal motivo é quando a gente, na nossa, digamos assim, no nosso inconsciente, naquela questão de dizer, só eu sei o que eu penso, ninguém sabe o que eu estou pensando, então eu posso pensar o que eu quiser. Isso aí pode já começar a ser uma brecha sua para fazer com que o inimigo te afaste da tua família, te afaste de Deus, né, te afaste das pessoas. Então é como eu disse agora há pouco, não adianta você querer céu aberto com Bíblia fechada, não adianta, porque o que falta para a gente não é direção. A direção a gente sabe, o que falta é palavra, né? O que nos falta de fato é palavra. Deus, ele quer falar conosco, ele quer liberar palavras, ele quer liberar tudo para nós, termos conhecimento dos planos dele na nossa vida, mas nós muitas vezes não estamos preparados naquele momento para fazer isso, né? Então, uma dica de fato seria isso. Se a gente for por questão de conselhos bíblicos, jejum seria o primeiro que eu posso informar. É verdade. Né? Para muitas pessoas, jejum é só fitness, né? Mas não, tem uma coisa muito maior por trás disso, né? É verdade.
E aí a gente tem que entender que, por exemplo, lá em Colossenses tem dizendo exatamente como. Colossenses 3,12, eu estava até olhando aqui. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Excelente. Então, se a gente pensa nisso, pensa em Deus, mantenha o pensamento em Deus. Tem tanta gente preocupada nesse momento, tem tanta gente nervosa. Tem pessoas aí que estão com parentes internados, tem pessoas que estão cumprindo seu isolamento em domicílio, mesmo são, mas também tem pessoas que estão em domicílio, cumprindo seu isolamento, também acometidas pela Covid. Mas tem pessoas que estão nos hospitais em UTI, gente. Verdade. Então, para manter o pensamento em ordem, primeiro faz como está lá em Colossenses, mantém teus pensamentos nas coisas do lado de cima. Mantém teu pensamento sempre para cima, é como o pastor Igor falou na quarta, né? Olha para frente, olha para o alto. Deixa de olhar para baixo, deixa de receber somente as notícias que estão vindo por rádio, por TV. E isso aí não vai dar em nada, né? Isso aí não vai dar em nada. E aí, como é que, Everton, que a gente poderia, no caso, ocupar mesmo nossa mente com essas coisas de Deus? O que é que... Que mensagem maravilhosa essa de Colossenses, né? Trazendo à tona a verdadeira, o significado de nós termos a visão de águia, né? Como diz a palavra Exatamente. de Deus, né? Pois os que esperam no Senhor, como diz a palavra do Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em outra passagem diz, serão como asas de águia que voarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Então, se a gente tiver essa visão, é o que vai trazer fortalecimento para a nossa vida. E você falando sobre esse assunto, veio algo no meu coração que eu escutei já há algum tempo, não lembro qual foi o pastor que estava trazendo essa mensagem, que ele dizia que é preciso que nós venhamos alinhar os nossos pensamentos com os céus. Você falando isso aí, eu lembrei disso. Né? Se nós pegarmos a passagem do livro de Êxodo, quando Moisés leva ali o povo de Israel, ele vai ouvindo a voz de Deus, vai obedecendo. Deus manda levantar a mão e ali o mar se abre e ali o povo passa. Mas no final da trajetória, depois de Deus ter feito grandes coisas, grandes milagres, Deus fala para Moisés e disse assim, Moisés, fala para a rocha. Porém, Moisés já tinha batido na rocha e a rocha tinha jorrado água. O que ele faz? Exato. Bate na rocha novamente. Jorrou água e ele achava que estava sendo a coisa certa. Depois ele chama Moisés assim de canto e diz, Moisés, meu filho, eu disse para falar, não foi para bater. Né? E por muitas vezes a gente pensa que por estar dando certo, a gente diz assim, eu estou no plano do céu. Não, se Deus está te falando algo, faz. Né? Por muitas vezes eu conversava com a Carlília lá no trabalho, ela disse, Everton, se te voltar de orar, e fui lá e orar, orei com Daniel e Deus respondeu e Deus se fez presente. Então, quando a gente é sensível ao Espírito Santo, a gente começa a agir de forma totalmente diferente da humana. Né? Tem até um exemplo, talvez, que engraçado da minha vida, quando eu era mais novo, que eu soube que tinha uns jovens que estavam com contenda, que estavam com discussão, com calúnia sobre mim. Porém, eu estava com um propósito que você disse, o jejum e a busca ao Espírito Santo, algo contínuo. E quando eu cheguei na igreja, eu sabia de fato quem era, e o que eu fiz? Eu saí do lugar onde eu estava quando terminou o culto, e fui lá abraçar, sem hipocrisia, com verdade, porque o coração estava transbordando de amor. E aquela pessoa ela foi constrangida, não por mim, mas pelo amor de Deus. E depois dali, tivemos um relacionamento amigável, fraternal, como a Bíblia fala. Porque está faltando em nós temos esse pensamento que você disse, olhar para as coisas do alto. E por muitas vezes, eu falo de mim e acredito que muitos jovens são assim. Às vezes a gente olha e diz assim, nossa, eu queria trocar o meu carro, eu queria ajeitar a minha casa. E isso é um desejo meu. Mas por muitas vezes eu foco só nisso e deixo de olhar para as coisas sobrenaturais, daquilo que é invisível. Né? Existe um pastor Samuel Procópio que ele diz assim, olha, existem 3 coisas no homem, alma, corpo e espírito. 2 são invisíveis e uma é visível. Se existem 2 coisas invisíveis, qual você acha que é mais importante? Né? Aquilo que é visível, aquilo que não se vê.
Então, que a gente possa prestar atenção ou encher a nossa vida daquilo que é sobrenatural. Eu tenho certeza que muitos jovens, né, a vez que eu fui na célula da Igreja Comunhão, me senti muito bem. E sei que muitos jovens têm revelação de Deus, têm visão, assim como o Daniel, assim como os jovens da Bíblia, como outras pessoas da Bíblia. E o que a gente deve fazer é continuar a querer sempre mais. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Não é assim? Exato. Porém, a gente pega só o versículo e diz assim: não vou me conformar com o mundo. Mas muitas vezes a gente se conforma em orar uma vez, em ler a Bíblia uma vez, em ter uma visão. Não se conforme com isso. Queira sempre mais da presença do Senhor, queira sempre mais. Viva o sobrenatural. Quando a gente juntos viver esse sobrenatural, não vai ter as coisas externas para nos atingir. Para finalizar a minha mensagem sobre essa palavra, no livro de Isaías, capítulo, eu anotei aqui, 43, versículo 2, é um texto muito conhecido que diz assim: e se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. E se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. A gente deve entender que o fogo vai existir, que a água vai existir, as adversidades externas vai existir, porém o nosso interior, aquilo que é dentro de nós, tem que estar firme, tem que estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Porque vai vir a dificuldade, vai vir os pensamentos maus, mas quando a gente tem essa visão de águia, como você falou do livro de Colossenses, quando a gente está pensando nas coisas do alto, a gente consegue sobressair diante dessas adversidades e dizer assim: olha, o problema é grande, mas o Deus a quem eu sirvo é maior. O gigante que eu estou enfrentando não é grande, mas eu sei que o Deus a quem eu confio é maior. Exatamente. É que até como você citou, você foi falar da minha área, aí fica complicado, né, cara? Foi falar de administração. Quando... Para quem não sabe, o Everton escapou por pouco, você viu o aluno, né? Rapaz, que felicidade. Ele foi meu aluno e, assim, eu gosto da área que eu trabalho. E quando você falou sobre isso tudo, eu me recordei agora, quando você falava sobre estratégia, né? E aí a gente vai lá para os primórdios, porque é uma coisa simples. Estratégico, tático, operacional. Quando a gente fala só de estratégia, a gente está fazendo só coisas a longo prazo. Então, não faça só estratégias. Parta para o prático, né? Como você vai fazer, certo? E vá direto para o operacional. Faça isso. Ele sim é a curto prazo. Porque eu tinha até feito uma anotação que está lá em 2 Pedro, primeiro capítulo 1, versículo 10, onde na carta Pedro ele diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, porque fazendo isso, jamais tropeçareis. Então, se você, além de... mantenha seus olhos primeiro nas coisas do céu, não da terra, tá? E siga firme nessa vocação, siga firme nisso. Você jamais vai tropeçar. E aí, agora me veio na cabeça exatamente um trecho que me chamou muita atenção a partir do momento que eu comecei a ler mais e participar também do Ministério de Intercessão, né? Junto com minha líder, Carlília. Então, mandar até um abração, né, amor? Ela até colocou aqui que tem muita gente que está indo trabalhar com medo. Inclusive, ela é uma, né? Ou seja, pessoas que estão em casa. Tem gente que está indo trabalhar com medo. Mas, dos males o menor, tem gente que está sem trabalho, infelizmente. E aí eu me recordei agora, eu acho que em Mateus, infelizmente eu não consigo lembrar agora o capítulo e versículo, gente, mas por que a gente tem que manter os pensamentos em ordem e por que a gente tem que manter o pensamento em Cristo? Se não me engano é em Mateus, onde fala que se encontre um lugar desocupado, varrido e em ordem, e se ele não estiver ocupado, óbvio, desocupado, o demônio vai voltar e vai trazer 7 piores que ele. Então, mantenha a mente ocupada com Deus. Não é só manter ocupado em relação a não pensar nas coisas ruins. É ocupado com coisas boas. Tá? É ocupada com coisas boas. Entenda isso.
Porque o demônio, quando encontra um lugar que está organizado, está varrido, está bonitinho, está limpo, está perfeito, aqui é o terreno perfeito para ele. É verdade. Principalmente se estiver desocupado. Então, entenda isso. Tá? Então, tudo que nós estamos falando aqui é exatamente para edificar todos vocês. Para edificar, como o Arley até colocou, estava precisando ouvir essa palavra. Ó, pastora Reisa, boa noite, Reisa. Né? Como ela colocou, a gente fazia a oficina do diabo. Não existe nada mais certo do que isso. Né? Não permita que esse ditado, que é velho pra caramba, se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus, isso não vai se cumprir na vida de ninguém aqui. Aleluia. Eu não creio nisso. Então, assim como é dito também na primeira carta de Pedro, né? Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra. Deseje isso. Deseje o leite sincero da palavra. Deseje a palavra de Cristo. Deseje mais que nunca. É muito duro a gente ver hoje jovens, e eu sei porque eu já fiz parte dessa leva de jovens, né, mas não tanto quanto alguns que eu vejo. A quantidade de alunos, tem um aluno meu, Matheus, que está acompanhando aqui, queria deixar um abração para ele. E eu vejo, cara, muita gente se perdendo aí, supervalorizando coisas, supervalorizando, idolatrando mesmo, cantores, sei lá, pessoas de cargos políticos, entre outras coisas. Valorizando objetos, valorizando o dinheiro, valorizando o status, o poder. Gente, bota essa idolatria para lá. Deixa isso de fora. Isso aí muda a tua mente. Falávamos aqui na quarta-feira, eu acho que você lembra, Everton, quando eu e o pastor Igor, a gente falou que tipo, o que Deus quer, o que nós precisamos de fato, é ter uma metanoia, né? Uma metanoia mesmo, é uma mudança de mentalidade. Verdade. Como eu até falei e repito, ele não quer só o coração sincero, ele não quer só o coração arrependido, ele quer uma mente mudada. Porque quando você tem consciência do seu erro, seu coração se arrepende sim, mas quando sua mente não mudou, ela retorna a fazer o que já fez. Verdade. Porque é natural do ser humano isso aí. Então, é isso que a gente tem que entender, né? A gente tem que ser exatamente como criança, buscar esse leite da palavra, buscar esse leite puro, se manter limpo, se manter puro, se manter sincero, se manter com Cristo, tá? Então, assim, cara, simplesmente muito obrigado mesmo por você ter aceito. Foram palavras abençoadoras aqui, né? Vânia tá até colocando verdade, Vânia tá colocando lá. E na célula de hoje a gente falou isso, né? Na célula de hoje, a gente mais cedo estava na célula, e aí falamos exatamente sobre isso também. Então, assim, existe maneiras de a gente não ocupar as coisas, ocupar nossa mente com as coisas ruins. Então, a primeira coisa delas, eu até coloquei aqui rapidamente, para ocupar a mente com coisas de Deus, evite más companhias. Excelente. É comprovado, gente, não é comprovado só cientificamente, é comprovado pelos nossos pais. Né? Quando eles dizem bem assim, o quê? Com fulano? Não, vai não. É comprovado pelos nossos pais. Evite más companhias. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não dê acesso a quem não te dá uma direção voltada exatamente para quem merece o teu caminho, tua vida, que é Deus. Não dê acesso a ninguém desse tipo. Verdade. Tá? É até como está lá em Salmo 1, versículo 1 e 2, mas o seu prazer está na lei, e na sua lei medita o dia de hoje. O Arley até está dizendo, falei isso hoje para um amigo, né? Então, Reis até colocou, pastora Reis, me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Minha mãe já dizia muito isso. É verdade. Existem aqueles ditados de pai e mãe, né, Everton, que a gente se lembra pro resto da vida. Né? Demais. Eu me lembrei agora porque realmente até em forma de humor mesmo, o próprio Whindersson Nunes, ele satirizou isso, né? Quando ele disse que tipo, você leva um amigo para sua casa e aí a sua mãe, ela olha assim, dos pés à cabeça, ele só, mãe, esse aqui é o Obama. Ela, Obama, né? Filho de quem? É verdade, né? É a mais pura verdade. É impossível a gente manter uma mente focada em Deus sem a gente ter um hábito de leitura e simplesmente se a gente não tiver pessoas que nos incentivem a isso. Verdade. Então, por isso que é muito importante.
né? A ciência não diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convivem, né? Então, por exemplo, lá vocês são muito jovens, né? Vocês têm uma quantidade grande de jovens, e você é jovem, você é um cara jovem, e é aquela questão, com quem você anda diz muito quem você é, e também influencia os teus caminhos, não é verdade? É verdade, é verdade. Inclusive, Dan, você falava no início que você é filho de pastor, talvez foi criado no leito cristão, mas o interessante é que eu fui para a igreja, meu pai já não era pastor, né? Ele se converteu acho que com 43 anos, e eu tinha 9 anos quando comecei a ir para a igreja. Mas esse pequeno tempo que eu não era da igreja, eu tenho uma experiência de vida que é gratificante, em que eu ligava para o meu pai, contextualizando com isso que você está falando, e eu ligava do orelhão, ele na cerâmica, eu ligava no orelhão e dizia: pai, eu já não vou para a igreja não. Ele já tinha se convertido, mas eu ia acompanhando ele. E ele só dizia assim: por que, Everton? Aí eu disse: não, porque eu vou para o Sesc jogar bola. Ele só dizia assim, ó, é isso mesmo que você quer? Aí eu dizia aquele sim, já querendo dizer não. Aí dizia, é. Mas eu desligava o telefone com uma tristeza tão grande, porque na realidade ele sabia que o que ia me edificar, o que iria crescer, ou o meu caráter, os meus pensamentos positivos ou bons, hoje seria graças à palavra de Deus, a estar em comunhão com os irmãos. E graças a Deus, com pouco tempo depois, eu entreguei a minha vida a Jesus e disse: Senhor, eu quero andar contigo, viver para o teu louvor. Verdade, verdade mesmo, porque eu também já fiz isso. Eu não ia jogar bola, não gosto de futebol, mas adorava um ping-pong, né? A Lila tá até dizendo, imagina a cara dele, imagina a cara do teu pai na hora. E uma outra dica que eu preparei, exatamente se você quiser manter os seus pensamentos em ordem, a primeira, no caso, é tem cuidado com as pessoas que te cercam, né? Se você é a média das pessoas com quem você mais convive, principalmente com as 5 pessoas que você mais convive, tem muito cuidado com isso. E outra coisa, foi como já foi falado na quarta-feira, e vou repetir aqui, para caso alguém não tenha assistido. Gente, é simples, tá? O diabo não pode mudar as promessas de Deus para a tua vida, mas ele vai tentar mudar o teu coração para não aceitar essas promessas, para não crer nessas promessas. Ele não tem, por exemplo, acesso a mudar as palavras de Deus nas tuas finanças, mas ele vai te influenciar as tuas finanças irem por água abaixo. E essas informações, digamos assim, essas influências que o diabo faz para a gente, vêm através de pessoas também, tá? Então, assim, o sobrenatural acontece usando também o natural. Então, nem todo mundo que te chama para ir jogar bola, jogar videogame, jogar casa também, ao invés de ir para a igreja, é porque, de fato, é seu amigo. É só um meio de te afastar, né? Uma outra dica aqui, que você citou Filipenses, e parece que sem combinar, a gente leu quase que os mesmos livros. Uma outra dica, leia bons livros, mantenha sua mente ocupada com bons livros, né? E eu não vou dizer livros evangélicos, estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus. E você, no caso, complementa isso com outros livros de outras pessoas também. Há bons livros evangélicos por aí, há bons livros... Não, a palavra certa seria essa, né? E até lá em Filipenses, exatamente capítulo 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, que você até falou, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, assim, cara, ocupa tua mente com outras coisas. Ocupa tua mente com uma boa leitura, com boas músicas. Eu não entendia o que seria ser um estilo de vida em adoração. Não. Tem hora aqui que eu fico me perguntando, caramba, eu não consigo passar um minuto aqui em casa sem estar tocando louvor. Eu estava assistindo uma live agora do Ministério Vineyard e, cara, é muito massa, muito bacana, né? Então, assim, principalmente nesse momento que nossos templos estão fechados, mas a igreja somos nós estamos em casa, estamos, né? Falava-se tanto que o homem tem o sacerdócio do seu lar, e agora mais que nunca o homem tem o sacerdócio do seu lar. No domingo, irmão,
É você que está com sua família dentro de sua casa, ali é sua igreja. Então assuma isso, né? Então, assim, faltando música, né? Falando em música, vamos adorar, a Leila está dizendo. A gente toca mais uma, né? Estamos encerrando, né? E uma terceira dica, invista tempo e invista recursos simplesmente para aprender um pouco mais a Bíblia, né? Se você, no caso, não quer investir dinheiro, se não for a condição, se não der, você pode investir tempo, né? Com leitura e tudo mais, porque como está lá em Provérbios que diz que a sabedoria é a principal coisa. A coisa mais certa que a gente pode saber, a sabedoria é a principal coisa. Então, essas seriam as 3 dicas para a gente, digamos assim, encerrar. E aí uma frase aqui que foi a que eu disse no início, né? A gente deseja o céu aberto, mas está com a Bíblia fechada. Então, cuidado com isso. Não vamos deixar a Bíblia fechada. Não vamos deixar a palavra de Deus ali fechada. Ela está na nossa frente. Tá? Então, Everton, eu queria te fazer um convite, cara. Primeiro te agradecer, né? Mas fazer um convite aí. Se você puder, faça uma oração por nós. Amém. Te agradeço demais. Amém. Certo? Uma oração por nós. Se você puder tocar mais um louvor, Amém. Agradecemos demais. Ô, glória! Eu que fico honrado, eu quero agradecer já a participação, agradeço a sua vida, a sua família, né, que são pessoas maravilhosas, que sempre nos tratam muito bem, né, são muitos acolhedores, né, e eu fico muito feliz, né, por ter participado, por ter ajudado. Aprendi mais do que falei, mas que benção. Mas vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Amém. Nós te damos graças, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o verbo vivo, Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Queremos te pedir, ó Santo Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar todas as pessoas que estão vendo essa live ou que vão ver depois. Que o Senhor possa, Deus, estar dando fortalecimento, vai dando coragem, Senhor. Abraça, Senhor, pois o teu abraço traz paz, o teu abraço traz fortalecimento para cada vida. Abençoa a vida do Daniel cada vez mais, esse homem que tem trabalhado na tua obra, junto com a sua esposa e os seus filhos. Abençoa o ministério da Igreja Comunhão, que o Senhor possa estar abençoando a pastora, todos os membros, Senhor, vai crescendo, Senhor, tanto em espiritualidade quanto em quantidade, que tudo seja para o teu louvor. Abençoa todas as nossas vidas, nós te damos graças e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. 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 E antes do louvor, rapidinho, galera, para quem está ouvindo, na última live dessa série, tá, que é no dia 25, nós vamos ter um sorteio de uma das nossas Bíblias, né? São capas e modelos exclusivos que a gente trabalha. Então, lá no perfil do Instagram, ali no perfil da Zayo, você pode ir lá, tem uma foto oficial, marca 2 amigos, curte, segue, pronto, já está participando, tá bom? Então, Everton, contigo, Glória cara. a Deus. Vamos lá, só estava faltando você no carrão para ficar mais bonito. É isso, rapaz. Aí, vamos lá. Qualquer dia, quando passar isso aí, eu chego na sua casa aí de surpresa para eu tocar o violão e você no carrão. Tá convidado. Então vamos lá. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou. Ele amassa bastante. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele amassa bastante. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu.
algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, oh, oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E é exatamente isso, Dan. Jesus, ele poderia ter negado, podia ter desistido, mas ele não desistiu. Se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas tão somente a tua. Quando a gente tem esses pensamentos em ordem, a gente começa a pensar como Jesus e dizer: Senhor, eu vou até o fim contigo. Amém, cara. É isso mesmo. Bicho, muito agradecido, viu, de verdade. Primeiro, sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter sua amizade. Amém. Sou grato pela tua vida e muito grato também por essa chance de você hoje ter passado, né, todo esse conhecimento, ter batido esse papo aqui, para a gente passar para as pessoas, tá? Aleluia. E aí, a Lila estava perguntando sobre a live de amanhã. Tu tem uma live amanhã, né, Tem uma na live, igreja? 5 horas, a live da igreja. 5? 5 Pronto, horas. então quem puder, gente, 5 horas, se for o caso, beleza. A Erlen colocou aí 18. Me desculpe, 18, quem tá certo é ela. Pronto, 18, tá? É verdade. Então, assim, e às 17 horas, às 5 horas, todo mundo, se for preciso, se for possível, tá? Vai lá no Instagram da Comunhão, que a gente amanhã tem um momento só de adoração, cara, de 1 hora de adoração. Direto no YouTube, no Instagram não, você no YouTube e Facebook, tá? Provavelmente YouTube e Facebook, mas YouTube é garantido. Se eu não me recordo, é para YouTube, mas a gente faz a transmissão para as outras redes, então vai ser 1 hora de adoração aí, muito abençoado, negócio muito show, para glorificar a Deus aí da forma que a gente mais gosta e sabe fazer. Então, gente, um grande abraço. Everton, um grande abraço, meu amigo. Estenda esse abraço aí para a sua família. Amém. Tá? Dá um abraço para a Juliette. Tá certo? E sou muito grato, mais uma vez, agradecido demais, cara. Eu que agradeço. Está. Até mais, gente. Até mais. Até a próxima. Segunda Tchau, tchau. tem mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.